Bem-vindos ao Gravado na História e estamos aqui com o Nabais. Olá a todos. Comigo, o António, e com o Diogo Pereira, um aluno de doutoramento. Olá, boa tarde. Portanto, bem-vindo, Diogo. Antes de mais, para quem não te conhece, já que és um estudante mais velho, podias falar-nos um bocadinho sobre ti, o que é que fazes neste momento, como é que foi assim, o que é que te encontras agora a fazer? Sim, antes de mais agradecer o convite ao NIST, e neste caso à pessoa do Nabais, que foi quem me lançou este desafio, não é? O meu nome é Diogo Pereira, sou licenciado em História e, se tudo correr bem, daqui a uns tempos mestre também em História Moderna aqui na FCSH, estando já a fazer o primeiro ano de doutoramento em História Moderna, aliás, História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, que é o título do ciclo de estudos. Pronto, este podcast vai ser um bocadinho para conhecermos não só as dinâmicas de licenciatura ao longo do tempo. Temos aqui um licenciando, o António, de mestrado também, sendo que eu estou em mestrado, e sobretudo de doutoramento, com foco especial no doutoramento. Disse que ia falar um bocadinho também do futuro, do que é que vem depois do doutoramento, da profissionalização deste curso de História, que é para conseguirmos conhecer um pouco mais do que é que vem depois da licenciatura, que muitas vezes é uma dúvida para todos. Portanto, vamos aproveitar o facto também do Diogo estar aqui connosco. Sim. Há uma questão que vem sempre à baila com os alunos de História, que é: porquê História? Porquê é que vieste para este curso, em primeiro lugar? Eu acho que, lá está, é a minha opinião, não é? Mas História é um curso, por experiência própria, que vem muito pela paixão das pessoas, que vão ganhando pela História, e também muito porque tiveram professores que os entusiasmaram nesse campo, nessa área. Acho que passa muito por gosto, porque se alguém ou algum miúdo pensar que quer arranjar trabalho, não vem para a História. Ou os próprios pais dizem: tu não vais para a História porque senão vais para professor, que não foge muito atualmente à realidade portuguesa, adiantando já. Mas realmente é muito por aí. Portanto, eu pessoalmente vim por gosto, e eu tive indeciso entre ir para a História também por medo do meu futuro, não é? Do que me foram dizendo, mas é muito por gosto, neste caso. Eu também acho que a maioria das pessoas aqui na licenciatura e depois em mestrado e até em doutoramento, como é o teu caso, acho que vem sempre mais por gosto e não mais por vocação. Como é que e foi não o teu por caso? Saídas. O meu caso, pronto, é bastante comum, que é a História era a segunda opção porque eu gostava de História, mas talvez não visse saídas profissionais, como hoje ainda também não. Pronto, também não vejo hoje, mas fui para a História na mesma e fiquei e gostei. Mas é isso, como segunda opção, e depois entro e depois gosto e depois fico. Então, e qual é que era a tua primeira opção? Era Direito, aqui também na Nova, mas depois nem sequer fui à segunda fase, porque não vale a pena. Eu sempre me identifiquei mais com História, e assim que cheguei gostei, fui bem acolhido e pronto. Pá, eu acho que no meu caso, eu lembro-me de estar no secundário e não sabia o que é que eu queria fazer até para aí ao 11º, 12º ano, e tive uma conversa com uma professora, com a minha professora do secundário, e ela na altura, pronto, incentivou-me e fez-me perder esse medo, porque eu tinha muito medo de seguir algo que não tinha emprego, e não tem, mas há sempre algo que não nos podem tirar, que ao menos estamos a fazer algo que gostamos. Pois. E isso é sempre um ponto positivo. Pronto, sim, entramos. Depois ainda temos um mestrado para decidir o curso que vamos fazer para termos emprego. Isso depois é a especialização que a gente já lá vai. Mas antes de mestrado temos todos de passar pelos 3 aninhos, ou mais, depende, de licenciatura. Pereira, como é que foi assim a tua passagem pela licenciatura em História? Tu também passaste os últimos anos confinado, certo? Sim, foi metade no meu caso. Últimos anos. Como é que foi esta passagem? É assim, eu acho que foi uma passagem, e é engraçado porque eu às vezes faço isso, recuar no tempo, mentalmente. Foi muito agradável e ao mesmo tempo muito difícil, não é? Eu lembro perfeitamente, e é uma história que eu conto aos meus colegas e não tenho receio nenhum, que é: eu tive há muita gente que diz que não sente, mas eu tive muito choque do secundário para a licenciatura. Eu cheguei do primeiro dia a casa muito assustado com o impacto dos professores, não é? Não que me tivessem tentado, acho que ninguém, até receberam bastante agradável,
Mas no meu caso eu fui para um curso e acho que a maior parte não conhece nada. Fui o primeiro da família, no meu caso, a ir para a faculdade. Cheguei, 60 pessoas novas, Sem colega nenhum? sem colega nenhum, pessoas que felizmente vamos falando, mas tu começas a pensar como é que eu me vou adaptar aqui, não é? E nós depois também somos aquele pessoal, por exemplo, costuma haver um por turma, não é? Que é apaixonado por história e que é muito bom em história, e tu no momento estás sentado numa sala com toda a malta que adora Com história 60 e desses. que tu tiveste 18 ou 19 e que achavas que pronto, tinhas uma boa base e ele teve 20, não é? Yeah. Ou teve 15 e o outro teve 16, pronto, por aí fora. E foi muito assustador nesse... Mas depois nós também, falando aqui na minha experiência na FCSH, apanhei colegas muito boas, de integração, pessoas que me integraram muito bem. Passado um mês estava em casa, posso dizer perfeitamente, e foi assim a correr até ao Covid, que mudou drasticamente Sentiste a muito experiência. essa diferença no Covid depois? Eu senti, e particularmente por duas razões, não é? Porque eu sou daqueles casos que tinha irmãos pequenos, não é? Os meus pais, neste caso, também trabalharam no ramo da saúde e, portanto, estavam sob um horário muito difícil em casa, ou no trabalho neste caso, e eu em casa tinha que ajeitar o horário com os meus irmãos para depois dar aulas online, meter os irmãos a ter as aulas deles, depois fazer o almoço, depois ter os testes. Foi complicado. Mas conseguiste manter assim uma ligação com um grupo de amigos mesmo à distância? Ou... Sim, e aí até digo que o próprio conceito, não é conceito, mas o próprio grupo em que depois das aulas ficávamos a jogar no computador ou ficávamos a falar no Discord, neste caso, surtiu um grande peso para também nos abstrairmos, estarmos fechados num apartamento durante... Sim, a dinâmica é sempre diferente quando se está à distância. Exato. Pá, eu falando no meu caso, que já acabei a licenciatura o ano passado, eu digo que acho que este percurso foi se calhar dos melhores anos que eu tive na minha vida e conheci pessoas incríveis que têm histórias incríveis deste tempo, experiências boas, más, mas sobretudo experiências de modo geral. Sem dúvida. E que me vão ficar mesmo marcadas. Eu fui ao contrário, eu passei metade da minha licenciatura durante a pandemia e aquela fase inicial foi muito complicada. Felizmente tornou-se muito mais fácil porque tive a sorte de ter uma turma incrível, mas foi complicado. No início chegámos, a apresentação toda a gente de máscara, tudo com separações, éramos duas turmas e, por exemplo, tenho amigos meus só por terem a letra deles, a ordem alfabética, que ele era dividido no grupo A, que era até ao J, e depois do J era o grupo B. Amigos depois do J que eu não mudei, só mudei no segundo ano já. Mas conseguimos formar ali um grupo muito bom, um grupo sólido, que até se juntava com frequência no Discord, online, etc. E que conseguimos criar ali uma dinâmica que sem esse esforço e sem essa camaradagem que houve na altura e entre ajuda não conseguimos, porque História é um curso que de entreajuda, sobretudo, eu sinto muito isso. Sinto que, claro que há sempre as chatices, isso há em todos os cursos. Há em todo lado. Mas sinto que História tem muito um companheirismo e uma entreajuda. Eu acho que isso foi essencial na minha licenciatura em História e volto a dizer, não trocava isto por nada e ainda bem que vim para a História, ainda bem que conheci as pessoas que conheci, ainda bem que estou onde estou. Sim, também não trocava isto por nada. Tu ainda vais acabar este ano? Sim, ainda vou acabar este ano, é verdade. Espero que sim. Há outros que não têm tanta sorte, mas pronto, eu também passei acho que foi metade de um ano mais ou menos fechado, não foi bem fechado, mas uns períodos, e também surgiu um bocadinho essa dinâmica de, mesmo estando afastados fisicamente, também nos continuávamos a dar, também combinávamos coisas e pronto, e depois as coisas voltaram ao normal, digamos, e a dinâmica mudou, obviamente, mas é sempre um curso que para o melhor e para o pior estamos sempre lá, estamos sempre a dar-nos uns com os outros. E lá está, a vida de faculdade impacta, leva-nos muito tempo, muitas vezes, e sobretudo os 3 anos de licenciatura, acho que estamos ali muito consumidos, mas não num ponto negativo, pelo convívio também. E há muita gente que acaba, eu no meu caso eu jogava futebol, deixei de jogar, há muita gente que tinha outras atividades,
Mas tu não, para quem não sabe, o Pereira é lutador e monitor de Kung Fu tradicional, certo? No clube Hong Long. Exatamente, certo? fizeram um trabalho de Fiz casa. o meu trabalho de casa. Já agora sagrou-se campeão nacional há uns dias, não é? Da sua categoria, menos 70 kg. Exatamente. Trabalho de casa feitíssimo. Feitíssimo. Nota de 5. E agora a minha pergunta é, de onde é que surgiu também esta paixão pelo Kung Fu? E mais do que isso, como é que ela foi influenciar a tua vida pessoal e académica e como é que conseguiste equilibrar estes dois? Bem, isso é aquela pergunta que é difícil de responder, não é? É assim, a paixão surgiu, e vou ser assim um bocadinho, não é poeta, mas pronto, mas surgiu pelo destino mesmo, porque eu não sabia, nós estamos ali sediados na Laje em Oeiras, e a Laje foi a zona onde eu cresci, neste caso, é uma pequena localidade em Oeiras, e por acaso disseram-me que estava este grupo, neste caso este clube Hong Long lá sediado, e eu nem sabia o que era Kung Fu, né? Eu tinha 15 anos ou 14, não sabia, levaram-me lá, por acaso. Eu, dos 3 que experimentei com os colegas, fui o único que lá fiquei, e foi crescendo, por aí fora. Em termos de mudanças de pessoa e de carreira, foi exponencial, não é? Acho que o desporto, seja qual for a modalidade, tem esse impacto, se for bem organizado, bem dado, bem transferido às crianças, aos jovens, e dou-me de capacidades de disciplina, concentração, organização do tempo, que me permitiram ajudar a minha vida pessoal e profissional neste caso, não é? Mas, e até digo ao contrário, que foi, eu acho que o meu amor por história, neste caso, veio muito também do Kung Fu, neste caso, para a parte asiática, não é? Da história da China, fiquei muito fascinado. Felizmente eles dão lá uma boa componente que eu agora posso finalmente também ajudar, de história e cultura, das artes marciais, da filosofia, e eu comecei coincidiu com a altura em que eu entrei no secundário e comecei a pensar, se calhar eu gosto disto para seguir de carreira, não é? Neste caso, portanto, foi muito por aí. E achas difícil conjugar os dois, a vida académica e o Kung Fu? Ou? Difícil é sempre. Pronto, lá está, vamos ter que prescindir de prioridades, não é? Aliás, não vamos ter que prescindir de prioridades, eu estou a falar mal. De gestão do tempo, de prioridades. Eu não posso simplesmente, e aconteceu muitas vezes, eu gostava, e naqueles momentos de integração, não é de ficar aqui até às 8 da noite, 9 da noite, muitas vezes com o pessoal que acho bem, acho ótimo, mas eu muitas vezes não podia ficar, não é? Pronto, tenho que treino, tenho que ir treinar, que também era um momento de descontração da pressão que levas do curso, dos estudos, da vida, dos dramas pessoais, sociais, que também aqui usar, não é? Como há em todo lado, portanto, foi muito por aí. Ok. António, não sei se chegaste a fazer algum desporto enquanto estiveste na licenciatura. Eu cheguei na licenciatura, não. Antes. Mas, quer dizer, eu ia ao ginásio, pronto. Sim, eu acho que também agora, se pode contar. Agora, por acaso, ontem até me inscrevi na natação, e pronto, eu sempre fiz natação, mas é sempre um momento de relaxamento e de despressurização da mente e do corpo também. Acho que é uma boa forma de aliviar a tensão toda que a faculdade e o ambiente da faculdade também, e até para pessoas com um bem-estar social que não é tão duradouro também. Sim. Eu joguei futebol durante 3 anos, durante o meu secundário, e eu depois, quando vim para a faculdade, eu estava lesionado na altura, depois meteu-se o Covid e eu na altura tinha bué medo de Covid, então cortei, porque eu cheguei a me inscrever na equipa de futebol da FCSH, mas não ia a treinos, porque eles tinham os treinos durante o Covid, controlado, tudo dentro das regras na altura, mas eu mesmo assim tinha algum receio. E desde aí jogava uma vez ou outra a bola com os meus amigos, cheguei a jogar no primeiro semestre deste ano vôlei, por exemplo, também aqui na faculdade. Mas eu sinto muito falta de fazer um desporto, por exemplo. Sim. Porque eu acho que quem nunca praticou e depois para, não sente esta diferença, mas quem pratica, às vezes basta estar o verão sem fazer, que já sente aquela falta. É muito difícil. E mesmo até para o teu bem-estar psicológico é totalmente diferente.
Isso é uma dica para o departamento recreativo do NIST organizar um desporto? É verdade, a futebolada de história já não é organizada desde a tua altura. Desde a minha altura. Eu lembro, não sei se foi a primeira, mas eu lembro no primeiro semestre do meu primeiro ano de licenciatura, fizemos uma com muita gente, mesmo malta que não foi jogar, foi lá ver, enchemos ali o campo pequeno e foi muito giro. Lembro que fizemos mais uma ou duas, mas depois também se mete, não é, a vida, no geral das pessoas. Exato, é difícil. Mas é muito bom e é mais um momento de convívio, na verdade. Em que a malta, em vez de sentar na esplanada, pronto, como costume, que também é muito bom, olha, vamos fazer um bocadinho de exercício e rimos-nos, brincamos. É isso, eu acho que isso é essencial, até porque eu, desde que entrei em História, já engordei 10 quilos. Portanto, isto é também algo que quem não faz desporto e vem para uma licenciatura, eu acho que 90% dos casos não consegue emagrecer ou manter o peso. Acho que é muito complicado muitas vezes. Eu, por acaso, acho que consegui manter o peso. Mas há muita gente que não consegue e sim, é complicado. As implicações, digamos, mentais do curso na pessoa, no físico da pessoa, também são brutais. E ficas muito mais sedentário. Muito mais sedentário. No secundário tinhas educação física também, além do desporto. E depois tens toda a parte de pressão, de testes, que tanto para a pessoa, para o sistema da pessoa, tanto pode fazer perder peso drasticamente, ganhar peso drasticamente. Os teus hábitos, se calhar, de alimentação não são possíveis porque se já tens um dia em que tens 20 aulas, ou 10, neste caso estou a exagerar, não é? Mas tens 20 aulas, portanto não consegues parar para almoçar sem ser 15 minutos e não é uma Santos que te vai alimentar para o gasto mental que estás a ter naquele dia. Tudo isso é tudo em conta. Portanto... bem, avançando, como foi a tua adaptação ao mestrado? Alguma dica para o pessoal que está a pensar seguir os estudos nesse sentido, pronto, mais virado para o que tu seguiste? É assim, neste caso, para mestrado, eu pessoalmente já não senti tanta diferença. Senti, obviamente, em mestrado, senti mais aberto a debater e a participar nas aulas. Também já vinha com uma bagagem da licenciatura que não é muito grande, não nos enganemos, porque licenciatura aos 3 anos que temos é muito pouco para formar um jovem que deva ser considerado verdadeiramente licenciado em História. Acho que, na minha opinião, é um ponto assente e é uma das coisas que tem que mudar, mas pronto, isso é a minha opinião. Mas o mestrado é diferente, é uma turma mais reduzida, é tudo virado para a tua área, a área de especialização naquele caso, e nesse sentido acho que foi muito melhor a adaptação. Para conselho, é assim, no fundo depois surge aquela pergunta, tu com licenciatura em História fazes o quê? É aquela questão que... E mesmo com o mestrado, não é? Há muito aquela visão de que quem vai para mestrado, neste caso, moderna, medieval, antiguidades, contemporânea, segue depois investigação para doutoramento, para uma carreira académica, que é altamente precária, em todo o lado, mas em Portugal especificamente, e na nossa realidade é altamente precária, e nós, muitas vezes, não estamos bem a ver onde é que nos vamos meter. E não é que o curso seja mal dado, não é nada disso, é muito pelo contrário, gostei bastante do mestrado. Acho que me fez aprofundar a investigação, conhecer pessoas novas que me ajudaram bastante, outras pessoas de outras áreas que também me ajudaram bastante, não é? Mesmo que não seja da minha área de estudo ou que eu tenha interesse, mas que foram fulcrais no meu processo, no meu caminho. Mas a pessoa tem que começar depois a pensar no verdadeiramente o que é que quer fazer. Porque nós saímos de licenciatura, já não somos jovens, estamos a descobrir-nos. Eu acho que nunca é tarde para darmos o passo atrás, mas também não somos uma pessoa entendida, nestes caminhos, porque é normal. Temos de ter as nossas experiências, falhas, erros, vitórias, sucessos. Pronto. Derrotas, muitas derrotas, isso faz parte. Pois. O Diogo já acabou o mestrado, mas pronto, na BAIS, como é que foi também a tua adaptação? Obviamente que não se trata do mesmo mestrado, também não se trata do mesmo contexto, pois, digamos. Como é que foi a tua adaptação este ano? Lá está, eu entrei em mestrado 2023-24, estou a estrear um novo mestrado, Curadoria e Humanidades Digitais. Lá está, é um contexto totalmente diferente, acho que o teu mestrado já existe há décadas. Sim, o meu mestrado já é. O meu, nós estamos ali um bocadinho ainda à experiência, é uma área também relativamente nova,
mas acho que é especialmente cativante também por causa disso. Eu senti que a minha adaptação ao mestrado foi relativamente tranquila. Teria sentido, claro, lá está, voltando à questão da licenciatura, eu venho de uma turma que era bastante unida e tínhamos um grupo alargado que convivia bastante, e que o mestrado é a primeira separação, assim, pronto, ao longo da nossa vida académica temos várias, e à medida que vamos evoluindo vamos separando cada vez mais das pessoas, mas sair de uma licenciatura e depois ter amigos que já vão trabalhar, ter amigos que estão noutra faculdade, ter amigos que se calhar estão noutro curso, mas têm horários diferentes, e só o facto dos horários já não serem compatíveis já vos corta ali alguma ligação, e isso para mim foi mais complicado, até porque eu tive o primeiro semestre em Campolide, agora voltei ao campus de Berna, mas isso se calhar foi mais complicado. Tive a sorte de estar numa turma que também com um grande espírito de companheirismo, porque por vezes o mestrado é mais solitário, e isso é uma realidade que às vezes nos choca, que é, à medida que vamos avançando, achamos que vamos ter sempre ali um grupo, mas as coisas vão ficando solitárias. A vida, o teu caminho depois, não é? Mesmo para aqueles que vão trabalhar, onde encontrar outros alguém que vão formar depois mais grupos, vão conhecer pessoas, o que é sempre bom, mas é sempre um caminho que tens de trilhar sozinho. E nós, naqueles 3 anos de licenciatura, parece que nunca mais vão acabar, mas passa muito rápido. E eu, de como foi o meu percurso, eu facilitou-me a ida para o mestrado também, porque também ia com mais pessoas do meu ano, e sobretudo um amigo meu, talvez a pessoa que eu mais me identifiquei aqui na faculdade, com o Diogo Falcato, não foi? E ele foi comigo fazer um mestrado para a mesma turma, e portanto aí não senti aquele choque, por exemplo, do secundário para a licenciatura, em que tu vens sem conhecer ninguém, ou praticamente ninguém, não é? Portanto facilitou esse choque. Não sei como é que foi para o teu caso, não é? Mas eu, para o meu caso, fui com alguns colegas de História, portanto acho que tive mais diversidade a nível de colegas, mas lá está, há sempre outros que ficam noutros mestrados, e que é muito mais difícil darmos pelas circunstâncias da vida, e lá está, eu ainda estou numa fase que se calhar tu já passaste mais, que é a fase da incerteza, ali a escolha do tema de tese, não é? Começar a pensar o que é que quer fazer para o futuro, e começar a equacionar as várias opções que o mestrado nos pode abrir. E aproveito já esta deixa para te colocar a pergunta, que é, para as pessoas que se vão licenciar no futuro, ou que já estão licenciadas, estão agora em mestrado, mas que não conseguem ver um futuro na área de investigação, como já disseste, é relativamente precário, quais é que são os teus conselhos que tu conseguirias dar? Achas que a investigação é algo a apostar? Achas que é uma área relativamente complicada? E que áreas é que tu notas que há mais possibilidades para os historiadores conseguirem ingressar no mercado de trabalho? Algo que sabemos que à partida que é difícil, mas... Bem, isso aí é fácil e difícil, essa pergunta. Fácil é, se tu quiseres ter mercado de trabalho, vais para professor. Há falta de professores. Agora, acho que, pelo que eu sei, até já nem é preciso teres um mestrado em ensino para ir dar aulas para o secundário. Portanto, por facilidade, agora, nem todas as pessoas que podem saber muito de história e podem ser muito capazes, são bons professores. Claro. Eu tive a sorte no secundário ter uma professora não só que sabia muito, mas que me estimulou muito depois e que me ajudou depois a seguir História, neste caso. Mas tive colegas meus que testaram História porque não tiveram professores bons. Portanto, não é só atirarem-se de cabeça, não é? Apostar na investigação é difícil, não é? As pessoas têm que ter noção de duas coisas. Investigação é um ambiente altamente competitivo. É tudo, não é? Investigação é particularmente. Porque pode haver, neste caso, muita gente com interesse, e há pouca oferta do ponto de vista de financiamento, de bolsas, que bolsas não são contratos de trabalho, uma coisa que as pessoas têm que ter isso em consideração, e vão entrar num campo em que você, pelo menos pela minha experiência, vocês depois, é um trabalho também muito solitário. Estavas a falar de mestrado e doutoramento, fazendo já a ponta até, não é? Também é muito solitário, se calhar mais, porque estás num projeto que é teu, caso obtenhas a bolsa ou não, mesmo que estejas a trabalhar, pronto, aí é mais difícil. Mas com uma bolsa, o projeto é teu, tu tens que ir em busca, os teus orientadores, evidentemente, e no meu caso tenho muita sorte, vão-te ajudar, vão-te dar pistas para o caminho, mas o caminho é teu. E tu vais estar em casa, vais para o arquivo, vais para onde tiveres que ir, mas sempre sozinho. E sempre a bater com a cabeça nas paredes, e se calhar vais chegar à altura de ir dormir e não consegues parar de pensar porque é que isto não está a correr bem ou porque é que aquilo está a correr mal.
É difícil. Portanto, para a investigação, se gostam verdadeiramente e se estão na posição e no privilégio, que não é no sentido negativo, é um privilégio bom, de conseguirem fazer mais 4 anos depois de licenciatura, depois de mestrado, numa bolsa, que invistam e que depois até tenham a sorte, que também é preciso ter sorte, depois do doutoramento, ingressar numa carreira de investigação sem ser em bolsa, com contrato de trabalho, força. Têm que gostar muito do tema também. Acho que uma pessoa que vai fazer um tema assim só por fazer, fica difícil. No meu caso, e lá está com todo o meu historial, a área geográfica e o período cronológico que eu defini sempre foi a Ásia Oriental e período moderno, século XVI e XVII, o que facilitou depois as escolhas. Depois tive gente que me apontou, olha, se calhar aqui estás a ir bem, se calhar para aqui estás a ir mal, pronto. Mas ajudou, já fez ali uma limitação do que eu vou estudar. Mas há muitas pessoas que saem de licenciatura e vão para mestrado e continuam e nunca têm essa hipótese de se calhar de encontrar alguém que lhes indique o que é melhor. E aí vão ter que ser muito corajosas para continuar, para trilhar o caminho, para se desafiarem e não se ir abaixo também. Pá, eu acho que essa parte do ir abaixo é se calhar das mais complicadas. Sem dúvida. Porque eu ainda não estou na fase de já ingressar no mercado de trabalho, ainda tenho mais um ano para fazer a tese, claro que já vou pensando sobre isso, já me vai tirando o sono, mas é bastante complicado. A investigação em Portugal é extremamente precária. Infelizmente temos pessoal com se calhar o dobro da minha idade ainda a viver de bolsas, com 40 anos, filhos e sem um contrato de trabalho que lhe consiga dar esta segurança. E isso é uma realidade que assusta, assusta bastante. Eu gostaria de... já quis seguir investigação, neste momento tenho cada vez mais dúvidas se o quero fazer ou não. Lá está, o meu futuro ainda está em aberto, mas acho que concordo plenamente com o que tu dizes, que é se a pessoa quer mesmo ir para a investigação e, sobretudo, mais do que querer, se sentir que tem condições, porque acho que também as condições materiais de cada um impactam muito aqui. Porque alguém que chega ao final de mestrado sem ter de pagar despesas em casa, ter de ajudar às vezes irmãos mais novos, pais, avós, o que for, eu não sei se consigo aconselhar essa pessoa a seguir a investigação por mais que goste, porque se ganhar uma bolsa de uns anos, ou mesmo que ganhe daquelas bolsas de investigação de 6 meses, e depois? O que é que vem depois? Sim, depois a bolsa não está sempre garantida. Mas eu acho que não se trata de fazer escolhas certas ou escolhas erradas, são escolhas que podem correr bem, podem correr menos bem ou que podem correr mal, e é sempre importante, como tu estavas a dizer há bocado, às vezes dar um passo atrás. Vale mais a pena, na minha opinião, dar um passo a passo. O passo atrás também faz com que o pé fique mais assente no chão e depois dá para ir para a frente com mais pujança. E é isso que estava atento, acho eu. Eu acho que, pegando um bocadinho nisso, eu noto que por vezes nós só pensamos em investigação e educação, como se fosse só isso que dá para fazer em história, e por vezes é preciso também alargarmos os nossos horizontes, estarmos dispostos a experimentar uma área nova. Sim. A questão do património já é incluída em história, mas também é um mundo bastante vasto onde historiadores podem ingressar. A questão de recursos humanos, várias empresas. Sem dúvida. E mesmo a parte técnica de história. Pode ser arquivos, mas arquivos, a arquivista cada vez já é uma área separada da história, não é? Tal como o património, a museologia, pronto. Mas está sempre unidas, não é? Pronto, com a base, mas cada vez são mais áreas separadas. Mas, mesmo a história, há a parte técnica que se calhar vale a pena mencionar, em câmaras municipais, os técnicos superiores de história, digamos, que depois não se compatibilizam muito bem com a parte de investigação académica do nosso mundo, porque, sobretudo nesses concursos públicos, por exemplo, para técnico superior de história, seja onde for, eles depois também vão em busca de experiências, o que é que a pessoa já sabe fazer, não é só o que sabe
de conteúdo histórico, não é? O que é que tu sabes fazer? Organização de eventos científicos, edição ou eventuais edições de obras. Já passaste por isso? Já fizeste alguma vez isso? Claro. Isso é tudo fatores que contam e que é aquela área cinzenta que às vezes não nos explicam bem durante a licenciatura e mestrado, não é? Ou é só professor, ou é só investigação, ou sais de história para arquivística e para património, relações internacionais, etc. Mas também há esta área cinzenta aqui por explorar e que falta cruzar com o curso, na minha opinião. Pronto. Pronto, antes de chegar à investigação, o percurso de qualquer historiador passa pelo bicho de 7 cabeças que é a tese. Tu foste um dos poucos alunos que eu conheço em História que terminou a tese num prazo de 1 ano, certo? Posto isto, lanço-te a pergunta: é mais difícil bater os prazos de entrega da tese ou os teus adversários do Kung Fu? Não, sem dúvida a entrega da tese em 1 ano, sem dúvida. Isso diz muito sobre os teus adversários? Com muito respeito, sou por acaso, fico com muitas amizades daí, mas sem dúvida a entrega da tese a tempo é um desafio enorme. E o trabalho começa, se calhar, ou se calhar não, começa mesmo logo no primeiro ano do ano curricular, no primeiro semestre do ano curricular e não só no ano da componente não letiva, não é? Primeiro é assim, isto a meu ver, a tese não se fecha em si. Pode-se fechar, a pessoa pode decidir fechar-se em si. Mas tu escolhes um tema que tem muito sumo, que tem ali muito para dar, tu não podes, ou não deves, na minha opinião, pensar na tese como vou fazer aqui o máximo de páginas possíveis, esgotar o tema aqui e depois para doutoramento vou encontrar outro. Se calhar há a possibilidade de pegares no mesmo tema, alargares a área geográfica, cronológica, perspectivas de análise sobre o mesmo objeto de estudo e para o doutoramento, neste caso até foi o que eu fiz, e para o doutoramento explorares isso. Depois vai exigir aquilo que nós começámos por falar, não é? Prioridades. Um cronograma bem estabelecido e não pode ser aquele cronograma como também estás a trabalhar em casa. Eu decidi este mês fazer o primeiro capítulo, mas não o vou fazer. Posso deixar para o próximo. Tens que bater muito certo, não é? E depois depende da pessoa, não é? Porque há pessoas que se calhar podem não conseguir fazer, mas eu acho que toda a gente consegue. Depende muito depois da motivação. Se tens alguém ou alguém dos grupos, das pessoas que consiga irem ajudando, irem-te aliviando a cabeça, vá. Porque às vezes tu estás a falar com colegas que até estão no teu mestrado e tu precisas de ir falar com alguém para uma mesa de café, não é? Eu gosto deste tema, estou a fazer isto, isto e isto. E tu às vezes não sentes que só falas do teu tema? É que eu sinto muito que quando estamos em mestrado cada um só puxa para a sua área de estudo e parece que às vezes ficamos só a falar sobre história, aquele tema, o meu tema é isto e às vezes é bom sair fora também ter uns escapes, digamos assim. Sim, naturalmente. Eu se calhar não senti muito isto, lá está, porque também tenho esta atividade física e eu quando estou nessa atividade física costumo arrumar tudo na caixa da cabeça, não é? E vou treinar. Agora a minha preocupação é isto que eu tenho para fazer. E depois no dia seguinte sinto-me fresco. Eu já tive, e aconteceu, na escrita do meu segundo capítulo da tese, lembro-me perfeitamente, estava ali, não conseguia sair, estava com um bloqueio, não conseguia. Durante 2 ou 3 dias fui treinar, fui sair, fui ter com os colegas, falei com a malta, etc. E depois, no prazo de uma semana e meia, escrevi a base do capítulo, assim, vamos, tumba, sempre a escrever. Não é que fique pronto, nunca fica pronto à primeira. Vão ter que fazer várias revisões, vão ter que depois até cortar páginas, adicionar partes, dar a volta ao texto, não dá. Mas deixar sair, porque eu acho que depois tens é que definir bem. Ok, vou ler o que há de bibliografia sobre o assunto, vou à parte da análise documental, vou ao trabalho de arquivo, análise documental. Vais fazendo enquadramentos, sistematizações da informação que vais recolhendo e chega ali àqueles 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses antes do prazo final e o teu trabalho ali a escrever. Tiveste ali meses a aglomerar conhecimento. Agora vou metê-lo em páginas, no fundo. E o teu orientador vai-te ajudar, de certeza. Acho que aqui na FCCH todos os professores são bastante acessíveis nesse sentido, a maior parte, e vão-te ajudar. Olha, Diogo, escreva isto desta maneira. Olha, se calhar mudar melhor esta parte como está a dizer. E pronto, vai ser por aí. Mas isso foi a minha experiência. Eu tenho curiosidade. No mestrado há poucos colegas que partilhas a experiência de mestrado com.
Vocês davam uma vista de olhos nas teses uns dos outros, faziam uma espécie de corrida à tese para ver quem é que acabava em primeiro? Olha, eu nunca senti isso. Nunca senti isso, nem nunca olhei para a tese de um colega meu. Eu vou partilhando, por exemplo, neste caso com o Diogo Falcato, que é um colega que eu levo Sim, mas desde em o termos primeiro... de reverem uns com os outros, Não, partilharem não. opiniões... Não, quer dizer, eu não o fiz. Eu não sei, e acho que se calhar, não sei, não tenho uma opinião muito bem formada sobre o assunto, mas acho que se alguém quiser, acho que não é mau, não é? Mas depois, eu acho que deve ser ao contrário, ou seja, tu podes mostrar a tua tese a um aluno de História, seja licenciatura ou mestrado, que tenhas uma afinidade, uma amizade. Olha, tu que não sabes nada sobre o assunto, percebes a ideia que eu estou a transmitir aqui? E ele se disser que não, se calhar está ali alguma coisa mal. Isso é o mais perto que eu tive, foi de mostrar, olha, concordas com isto? Achas que estou... Não, eu acho que essa ideia não está a chegar, não estou a perceber essa ideia. E eu fui para casa, ok, ele não percebeu a ideia, então vou aqui reformular isto. E o que Foi é que muito tinhas por aí. dito há bocadinho sobre o Falcato? Sobre o Falcato, o que eu fiz muitas vezes e que me ajudou foi justamente sentar numa mesa com ele. Olha, eu estou a fazer isto, sobre isto, este é o meu tema, não é? Pumba, vamos aqui atirando coisas. E ele responde-me, epá, isso é interessante, isso não é. E não quer dizer que ele dizer que aquilo é interessante seja mesmo interessante, e o que não é interessante não seja interessante de todo. Mas, se calhar, na opinião dele, é assim. E a partir dessas conversas surgem ideias, surgem partes da tese que se calhar vão ser benéficas, não é? E tu nunca tinhas pensado, porque estás fechado naquela caixa, no teu assunto. E não sei se ias dizer alguma coisa? Não? Ok. Eu ia-te perguntar também sobre uma coisa que é, mesmo antes do bicho de que é a tese, há o bicho de que é escolher o tema para a tese. Portanto, isto é só bicho de 7 cabeças, o mestrado. Isto é um portanto, puzzle. É um puzzle, portanto, venham para mestrado, já sabem, é bom. Como é que foi o teu processo da escolha do tema e deste muitas voltas, foi assim mais direto? E se pudesses dizer assim mais ou menos sobre o que é o teu tema, também para o pessoal ficar a conhecer. Então vou começar pela última parte. O meu tema, neste caso da dissertação de mestrado, que vou defender daqui a uns dias, ainda não sou mestre. Isto é gravado no início de Abril, atenção. Início de Abril, pessoal. exatamente. Depois eu só vou... sair tipo em junho. Exato, mas eu só vou defender em meados de Abril. O meu tema de tese são os procuradores jesuítas em Macau, que na verdade é na rede toda da assistência portuguesa entre a Lisboa e a China, e o Japão neste caso, redes de contacto e transferências materiais na primeira metade do século XVII. Ou seja, eu estou a analisar os procuradores da Companhia de Jesus, que era quem lidava com a dimensão económica da companhia. Como é que eles conseguiam garantir as condições financeiras, materiais de uma missão que é na China. E tu na China és um ator secundário. Tu estás perante a autoridade das comunidades locais, não é? Da autoridade dos mandarins, do Império Ming, neste caso. Para escolher o tema, sim, dei muitas voltas. E acho que dei menos do que muitos colegas meus. Atenção. Mas dei muitas voltas. Porque isto começou como um trabalho para a cadeira de Império Português, Centros e Periferias, da professora Alexandra Pelúcia. Licenciatura ou Mestrado. Primeiro semestre. E eu tinha que fazer algo sobre o Império Português. Ok, vou fazer algo sobre Macau, China, até pode apanhar ali o Japão, mas aquela área da Ásia Oriental que eu gostava. Mas o quê? Porque é difícil. Tu não sabes na licenciatura com mecanismos que te permitam definir o que é uma área que está, neste momento, ao berro, né, como se costuma dizer, que seja inovadora, que seja original, e tu chegas a uma parte que entras ali em stress. Eu já tinha comentado várias vezes com a professora que queria algo, e a professora Alexandra, na altura, indicou-me, olha, tenho uma colega, a professora Isabel Pina, que neste caso é a minha co-orientadora, é uma orientadora, a professora João Paulo, que pode ajudar. E eu fui ter ao Centro Científico Cultural de Macau, e a professora Isabel Pina disse, olha, estou a começar em torno deste estudo, este objeto de estudo, os procuradores jesuítas, explicou-me assim sucintamente o que era, e eu estou a gostar disto. Pronto, gostei da ideia. E fui pesquisar, fiz o primeiro trabalho sobre um deles, que estava aqui em Lisboa, depois foi meu objeto de estudo, um dos, na tese, e foi por aí. Mas eu não me fiquei por aí, porque eu depois também sou bastante indeciso. Se calhar muitos identificam-se comigo,
E depois comecei a pensar, mas eu gosto de livro impresso. Falei com o professor João Alves Dias o que é que eu poderia juntar daqui. Falei com a professora Isabel Pina várias vezes o que é que, se isto é um bom tema, se não é um bom tema, o que é. Pronto, acho que faz parte. E depois acabou por ficar. Pronto, comecei a gostar. E depois, na altura de começar a fazer a tese, não é? Fui encontrando informação que me fez, calma lá, isto aqui não é um tema só para mestrado. E consegues continuar a gostar do tema? Porque às vezes as pessoas, eu sinto que com teses das duas uma, ou ficam obcecadíssimas que aquele tema é uma parte da vida deles, ou odeiam aquele tema quando acabam e é uma coisa que já estão fartas, não é odiar, mas já estão muito fartas. Muito fartas. Eu por acaso continuo a gostar, até porque eu agora, depois há várias perspectivas de análise, e eu estou agora a ingressar ou começar a estudar uma parte que eu gosto muito, que é a parte dos intercâmbios monetários, dos negócios, que muitas vezes não se falam quando falamos da Companhia de Jesus, que é a parte de como é que estes procuradores, nem se fala de procuradores muitas vezes, mas pronto, mas quando se fala de procuradores, os negócios que eles participavam, que eles fomentavam, e a capacidade de organizarem uma rede que é de Lisboa, que na verdade começava no Brasil e na América, na assistência espanhola, ia para Lisboa, depois ia para Goa, Malaca, Macau, Goa, Japão, e continuavam a financiar e vinham livros de cá para lá, vinham livros de lá para cá, e moedas, e objetos, e cultura material, e formas de pensar, não é? Formas deles estarem. Isso para mim foi, portanto, alimentou-me bastante e continuei a gostar. Mas é normal que canse, e cansa. Acho que as pessoas dizem, não estou cansado. Não, eu acho que estás. Podes não te cansar do tema, podes não querer despachar o tema, nunca mais pegar nele, mas ficas cansado. Eu felizmente tive momentos de pausa, não é? Entreguei a tese, consegui estar ali um bocadinho a descansar, embora tenha entrado logo no doutoramento. Chegaste a aproveitar também para fazer artigos? Artigos, exato. Mas cansa. E nessas alturas tens de ser capaz de relaxar, que é o principal problema, é as pessoas depois irem para casa, o tema não lhes sai da cabeça, não conseguem relaxar, estão ali de volta, é difícil. Eu ainda, falando um bocadinho de experiência pessoal, agora se calhar estou na fase já meio de segundo semestre, temos que começar a pensar mais a sério sobre o tema. Pois. Apesar de não ter aquele tema definido, só tenho de definir. Mas tens tempo, é até setembro. Mas queria já partilhar desde já uma dica que falaste e que eu sinto que me tem ajudado bastante, que é não terem medo de explorarem vários temas. Eu sempre fiz isso desde a minha licenciatura e eu sei que tu também. Explorar sempre várias cadeiras de história diferentes, etc. Mas explorarem áreas diferentes, falarem com amigos. Eu tive amigos a reverem trabalhos de licenciatura, ou não a rever, mas a dar uma troca de palavras. Cheguei, mesmo se calhar gostando demais de, por exemplo, eu sou de História Contemporânea, uma das cadeiras que eu fiz foi História da China. Pois. E eu gostei muito, mas não é a minha área, mas gostei, foi uma experiência. Abre-te horizontes. Porque acho que é importante, mais do que saber aquilo que queremos fazer, é conseguirmos também perceber aquilo que não queremos fazer. E conseguirmos cruzar isso não só dentro da nossa cabeça, mas partilhar as nossas ideias com colegas, com investigadores, com professores, que nós às vezes pensamos que são pessoas inalcançáveis, quando muitos deles estão lá prontos para nos darem a mão, para nos darem uma palavrinha. Olha, nem que seja só, li a sua tese, o seu trabalho, estou a pensar a trabalhar isto, o que é que acha? Ou tenho uma dúvida neste tema. Porque eu sinto que muitos dos afunilamentos que eu fiz foram feitos assim. Aliás, acho que o maior afunilamento, isto agora é um bocadinho irrisório, mas para quem sabe eu trabalho muito a questão da adaptação dos videojogos à história, sobretudo do Assassin's Creed, e uma das pessoas que eu admirava bastante é o historiador por trás de grande parte desses Assassin's Creed. E eu criei a LinkedIn para lhe poder mandar mensagem. E mandei-lhe uma mensagem. Mas naquelas mensagens que tu mandas... E nem esperas respostas. E ele respondeu-me e disse, olha, se calhar não vais tanto por aí, o panorama internacional não está tão virado para aí, procura ir mais por aqui. E desde aí que eu tenho ido mais para essa zona e tenho visto mais potencial aí. Ou seja, coisas às vezes simples e aleatórias da vida, que tanto pode ser um investigador, um professor, uma conversa de café com amigos, vão-nos desbloquear coisas. O importante é não nos fecharmos sobre nós, não nos fecharmos sobre uma única ideia, ou seja, não é por eu gostar muito de videojogos, só posso trabalhar videojogos e tudo mais, não. Tenho de explorar outras coisas, tenho de me conhecer
e tenho de conhecer todo este panorama Sim. antes de definir aquilo que eu quero e perceber que a tese não é o fim da nossa carreira investigativa, é o início. É o início. É o início, portanto é um ponto de partida que podes abrir por muitos outros sítios. Tu não és obrigado a estudar para toda a tua vida o que estudaste na tua tese de mestrado. Exatamente. Atenção. E acho que o que estás a dizer de falar com pessoas é falem com pessoas. Eu particularmente sou uma pessoa que tem dificuldade em iniciar conversas com pessoas que não conheço, etc. Mas, quer eu para outras pessoas, quer outras pessoas para mim, sempre aberto, sempre que possível, recebo um e-mail ou envio eu próprio um e-mail com medo, às vezes até da resposta que mas quem é que és tu? Porque estás a falar comigo? Estás-me a mandar um e-mail, não é? A um investigador, a um professor. E se calhar o que eles dizem, fixe, estás num tema fixe, continua assim, não percebo nada disso, obrigado por me teres enviado o e-mail, mas continua, pronto. E isso também faz parte. Eu acho que do uma caminho. dica para historiador de modo geral, e agora citando Neymar Júnior, é ter alegria e ousadia naquilo que fazemos. Sim. Porque se nós não gostarmos daquilo que estamos a fazer é muito complicado, e se não formos ousados, se não arriscarmos a mandar esse e-mail que temos medo, a ir a uma conferência e pôr conversa com alguém, a candidatar-nos a uma bolsa e se calhar não dar, escrevermos um artigo e levarmos um não, que às vezes custa estarmos ali e achamos que temos uma coisa perfeita e depois, olha, realmente tenho de mudar isto ou há outro candidato melhor, temos de lidar com isso também. Mas atenção que aí é que está a verdadeira aprendizagem. Tu quando envias para um congresso, muitas vezes não, mas para bolsas, para artigos, e quando não és aceito, não é? Supostamente costuma vir um comentário ao teu trabalho, à tua candidatura, e tu aí é que tens que aprender, não é amarrar o burra, não é? Neste caso, agora não presto, não é nada disso. O que é que ele me disse? Olha, o âmbito cronológico não está bem justificado, o seu artigo devia estar melhor argumentado, e por aí fora, e aí está a verdadeira aprendizagem da nossa área. Eu acho que às vezes nós temos de nos mostrar Claro. mais em vez de nos fecharmos sobre nós próprios. E é um risco, é normal, nós temos medo de nos mostrar, mas Claro que é um risco, mas é a base. temos de ter esse risco. E às vezes é um murro no estômago. E falando um bocadinho de experiência pessoal, eu no meu terceiro ano experimentei escrever um artigo e eu na altura estava, isto é bom, o meu terceiro ano de licenciatura a escrever para uma revista internacional e eu, isto é bom, tranquilo. Chego lá e levo, ok, passaste a primeira fase, no entanto muda isto. E eu, já está ganho, não sei o quê. Chega à segunda, olha, não revelaste maturidade na tua análise, tens de ir mais por aqui. Faz assim, eu na altura, e eu ainda não reenviei, acabei há relativamente pouco tempo de o reescrever, mas tive quase um ano a recuperar daquele murro no estômago e a tentar perceber, ok, vou amadurecer as ideias, não preciso ter pressa, vou perceber o que é que me estão a dizer. Às vezes é muito complicado, lá está, nós vimos do secundário onde somos o melhor aluno da turma, ou dos melhores, a história. Se tivermos sorte na licenciatura temos boas notas, uma boa média, até ganhamos uma bolsazinha ou outra de início à investigação, até que vamos a uma conferência e vemos e depois quando entramos mesmo e percebemos, isto é sério, isto afinal é mesmo a sério, é algo complicado, mas lá está. O pior que pode acontecer é um não. E esse não, 90% das vezes, é acompanhado com críticas construtivas de alguém que vos quer ajudar, mesmo que não vos conheça, mesmo que vocês não o conheçam, porque a maioria das revisões são revisões às cegas, claro, e prepares. Mas acho que é das maiores aprendizagens é experimentar e ir além das cadeiras, ir além de... Sim, olha, eu tenho uma experiência que, para mim, até hoje, no meu percurso académico, foi a melhor, que foi o facto de ter ganho uma bolsa de investigação para mestrado em 2022, se não me engano, foi em 22. Eu tive 18 meses nesse projeto. E eu, como vocês sabem, como eu já disse, aliás, no decorrer deste podcast, estou virado para a China, ou as relações, a partir, neste caso, dos procuradores jesuítas, e a bolsa era para um projeto, o Moving City, que era sobre a reconstituição dos civis e militares da Batalha de Alcácer Quibir, da cidade que foi com o exército, através de fontes da Ordem da Santíssima Trindade. Eu já tinha ido a 3 ou 4 entrevistas de bolsa e nunca era escolhido, pronto, já estava.
E eu vi aquele anúncio e, olha, vou enviar a candidatura. Enviei, eu lembro-me que vi às 9, às 10 tinha a documentação toda pronta, enviei, sem expectativa, fiz a entrevista, não correu mal, nem correu bem, pronto, correu normal, tranquilo. Pá, e fiquei. E depois, a bolsa era para 6 meses, fiquei lá aos 18 meses, aprendi imenso. A constituição da equipe, e neste caso um agradecimento à doutora Edith Alberto, que era a investigadora responsável, ensinou-me muito, eu aprendi muito com eles. Não era a minha área, praticamente passou a ser, não é? Porque tu depois ao final de 18 meses ali a trabalhar, mesmo que não seja para a tua tese, começas a ter conhecimento daquilo, até ter gosto. Epá, e saíste da tua zona de conforto e ganhaste alguma coisa, não é? Neste caso, quer a nível de conhecimento e que a bolsa até a nível monetário, pronto. Sim, mas foi mas foi uma experiência que surgiu de eu me desinibir completamente, mandar aquela candidatura sem expectativas, vou ver o que é que isto dá, e consegui, por acaso, e abriu-me bastantes portas nesse sentido. Tu, neste momento, és doutorando, como já disseste, um dos mais jovens da tua turma, presumo. Turma? Provavelmente, sim. Sim. Como é que é a vida de doutorando e qual é que é assim, a principal diferença que sentiste relativamente ao mestrado, à licenciatura? Se a sentiste, claro. Eu, para mestrado, não senti muito. Eu senti que efetivamente é assim. Tu entraste num ciclo que supostamente é um dos mais avançados a níveis académicos de estudo, não é? Para mestrado tu ainda vais, ok, vou continuar a licenciatura, etc. Não há muita gente de mestrado depois ainda tem a vontade de fazer um doutoramento. E eu, se calhar, até poderia ter feito uma pausa, ou não. Pronto. Agora, acho que é uma vida, o doutoramento em si, caso não trabalhes, ou seja, mesmo estejas em bolsa ou não, pronto, a pessoa pode... Eu, no meu caso, comecei numa etapa que não tinha nada. Pronto, comecei ali num período intermédio, fui logo fazer o doutoramento. É solitário. É tal e qual como fazeres a tese, neste caso de mestrado, só que mais 4 anos. Tens ali o primeiro semestre que é com cadeiras presenciais, é um dia por semana, acho que foi à sexta-feira. No meu caso, depois no segundo também tens cadeiras, mas já não é preciso ser físico, né? Nem é uma cadeira e tem as aulas, estás a fazer o teu projeto de tese para o defenderes. Mas é complicado, porque começas a pensar ainda mais, e agora ainda mais seriamente, que efetivamente é a tua vida profissional. E pode ser para investigação, ou pode estar a fazer uma tese de doutoramento porque queres fazer. É um objetivo teu. No meu caso, mais do que vida profissional, é um objetivo que eu tinha. E, portanto, podes estar a tentar ir a outros lados, a outros concursos, o que seja, e estares a fazer este caminho. Mas eu também só tenho nem um ano de doutoramento, não é? Claro. Portanto, não sou o melhor para falar disso. Provavelmente os meus colegas que chegam ao segundo ano, terceiro, quarto, já se sentem estorricados com isto, não é? Pronto. Claro, Pois, sempre complicado. Estávamos a falar em ficar estorricado com 4 anos de doutoramento, e pronto, tu ainda estás no primeiro, mas faço já a pergunta se tens planos traçados para o futuro depois do doutoramento. É melhor ter sempre as coisas planeadas e definir um rumo, ou ir mais com o corrente, tomar as decisões à medida que vão surgindo novas oportunidades? Pronto, há bocado estavas a falar da bolsa que conseguiste por acaso. É assim, eu desde o momento em que entrei na licenciatura e comecei a ganhar mais conhecimento de como é que este mundo se processava, o objetivo sempre foi chegar ao doutoramento. E eu, a partir de setembro, tive um choque do ponto de vista, ok, eu planeei a minha vida até aqui, o que é que eu vou fazer a partir daqui agora? Porque não sei, eu posso ter o risco de chegar ao final dos 4 anos e não ter emprego, não é? Neste caso estou com bolsa, posso futuramente ou ficar sem ela ou arranjar algo melhor, não sei, estou a imaginar, não é? A bolsa dura-te os 4 anos? A bolsa dura os 4 anos, exatamente. E és obrigado a mantê-la esses 4 anos? É assim, isso é aquela pergunta complicada. Segundo o regulamento, pelo que eu li, tanto quanto sei, nós temos até 2 anos para ou arranjar outra coisa melhor, ou simplesmente não querer continuar na bolsa, sem ter que depois devolver o dinheiro. Mas a partir mas até ao segundo ano,
tu depois tens um prazo, acho que são 3 anos, para entregares a tese, não vais ter que devolver a quantia que recebeste, porque é normal. Tiveram a financiar um projeto, ou que tu não acabaste, ou que tu não... Pronto, não continuaste, mas que recebeste ali alguma coisa, neste caso. Portanto, há essa questão que depois às vezes nós não temos muito bem essa questão em mente. Mas planos agora não tenho, também estou a navegar, estou a descobrir-me também, porque tu podes estar em doutoramento e não estares numa bolsa, podes estar a trabalhar, podes estar num concurso, podes ser técnico superior de alguma coisa e estás a fazer um doutoramento, não é? E é um objetivo teu, até de progressão de carreira, depende muito do que as pessoas se veem. Lá está, não há garantias no nosso mundo, e não há garantias daqui a 4 anos, ou no nosso caso, no teu caso, quando acabares o mestrado, ou quando acabares a licenciatura, o que é que vais fazer? Ou se vais encontrar algo logo, ou se encontras logo, há alguma coisa que te permite, podes ter essa sorte, o que é ótimo. Mas é uma incógnita, no fundo. Portanto, eu pessoalmente estou assim... E é isso que torna a vida interessante também. Sim, mas ao mesmo tempo é complicado. É complicado. Diz isso, estás na licenciatura, porque tu chegas ali a uma altura em que começas, e depois disto, eu no meu caso é o mestrado, porque eu não... Para mim o doutoramento não é tanto um objetivo, é se vier, vem. Pois. Se tiver uma oportunidade de trabalho, agarra essa oportunidade, se tiver uma oportunidade de uma bolsa, depois... Depende muito das circunstâncias, mas por um lado é cativante, por outro tu começas a repensar... Se calhar estás junto com alguém, queres ir viver com a pessoa, se calhar queres começar a formar família e não só a questão de não teres um contrato e teres uma bolsa, a questão de não teres um horário, de ires para casa a pensar em trabalho também pode ser complicada. Tens toda uma série de questões de investigação que complica-te a vida e que tens de repensar. E acho que todos os investigadores que seguiram essa carreira tiveram de repensar bastante aquilo que queriam fazer e ter momentos em que queriam desistir, momentos em que queriam continuar, que isso acontece, é normal. Eu acho que é perfeitamente normal. E estás a tocar num ponto que eu esqueci, mas que ia dar um ajuste há bocado quando estávamos a falar das bolsas, não é? Uhum. Que é, a bolsa tem um impacto económico que ajuda realmente, se as pessoas quiserem fazer investigação, ajuda bastante. Embora um contrato seja sempre o melhor, não é? Neste caso. Mas também há um impacto social que uma bolsa transmite, e estás a tocar nisso, à pessoa que é, ok, estás a ganhar dinheiro, mas em termos de poderes, entre aspas, constituir família. E família não é só ter filhos, é juntar-te com a tua namorada, sair de casa, ter uma liberdade, não só económica, mas também de escolha a nível pessoal, que é bastante difícil. E esse impacto social muitas vezes é negligenciado. Eu negligenciei na altura, não é? E quando entrei no mundo das bolsas comecei a perceber isso, que há um impacto envolvido. Porque uma coisa é um licenciado que de repente começa a ganhar, não é? Aí, fogo, estou a fazer uma coisa que eu gosto, ainda por cima estou a ganhar dinheiro, isto é muito bom. Mas depois uma pessoa que saia de casa, ou que queira sair de casa, não é assim tão bom, porque o contrato não te permite um crédito de habitação, por exemplo, ou mesmo um empréstimo simples. Tu podes, se calhar, querer comprar um automóvel porque dá-te mais jeito devido à rede de transporte que temos, não é? E não seja possível. Ou pode ser que pedir um empréstimo por razões pessoais, para pagar alguma coisa que seja preciso, para ajudar a tua família. Depois também depende do ambiente familiar de cada um. Mas isso são questões que não quero assustar aqui a malta jovem, se alguém está a ouvir, mas é preciso ter isso em consideração. Claro, e se calhar agora, assim, a última questão. Tu nasceste em que ano? 2000. Daqui a uns meses, a geração de historiadores que vai ocupar a licenciatura nasceu entre 2004 e 2006. Não viu o europeu. 2004. O que é que tu aconselhavas a esta geração assim mais jovem, mesmo depois de todos os alarmes que causamos aqui? E lanço esta pergunta para todos, porque acho que cada um tem uma perspectiva diferente, somos gerações diferentes, e que se calhar cada um à sua maneira consegue dar assim um conselho. Ok, então vou começar porque sou mais velho e sou mais rabugento. Não, eu acho que o principal conselho, começo pelo aquele clichê, façam o que gostam. Ok, é um clichê, mas primeiro, se querem ingressar ou se pensam em ingressar na vida académica, comecem desde cedo a expandir o vosso currículo. E o currículo não é só ter notas de licenciatura.
é ter atividades extracurriculares, é conhecer pessoas, é participar em conferências, é tentar, arrisquem-se, candidatem-se em bolsas, a artigos, não sabem, aprendam, não tenham medo disso. E depois, é definir muito bem até que ponto, que depois é uma questão de equilíbrio, lá está, ou são capazes ou querem sacrificar a vossa vida pessoal, social, familiar, em prol da vossa carreira, porque depois há este equilíbrio que não se fala, mas que cada vez tem que se falar, não é? Porque uma pessoa que vai para a investigação, além desta questão toda monetária, vai ter que dedicar muito de si, que desprende de outra atenção que pode dar à pessoa que tem ao lado, ou se não tiver à família que tem. Isso é a minha principal sugestão, desanuviem-se, mas pensem bem no vosso caminho. Desde cedo, estudem bem como é que as coisas estão na vossa altura, porque daqui a um ano a coisa pode mudar também, não é? Pode mudar e se calhar o governo ouve as nossas preces e transforma isto tudo em contratos de trabalho e fica tudo bem, o que eu devido, mas pronto. Pois, ainda por cima agora com o governo. Exato. Que amalgamou. Mas pode ser, mas analisem bem o contexto em que se inserem, para onde é que querem ir, para onde é que não querem ir, como tu disseste, e pronto, e prestem atenção aos detalhes nesse sentido, leiam as coisas, os editais das bolsas, leiam as implicações que isso pode envolver na vossa vida e analisem outros caminhos, pronto. António, tu que estás em licenciatura, ainda estás a acabar, mas já has ter Sim, se calhar algum ponto de vista a dar aos mais jovens? Eu não sei, o conselho que eu dou é aproveitem o tempo que têm, porque podem passar 3 anos com um pescar de olhos e depois já não sabem o que vão fazer depois, e conseguem olhar para trás com... lembram-se das boas memórias que tiveram e aproveitem o tempo da licenciatura, porque, como o Nawais e o Diogo conseguiram comprovar, depois o resto envolve muito mais trabalho, envolve muito mais dedicação, envolve muito mais gestão de tempo, que na licenciatura, sinceramente, eu não tive de me preocupar quase com. Portanto, é isso. Aproveitem principalmente o primeiro ano. Depois o segundo ano também é bastante fácil em termos de gestão de tempo. O terceiro ano começa a ser um bocadinho mais burocrático em termos da facilidade que é ter boas notas e gerir bem o tempo que se passa na faculdade, o tempo que se passa a fazer investigação. Mas é isso, aproveitem o tempo. Se calhar o meu conselho, e eu sempre segui muito este estilo de vida, digamos assim, foi o que a minha prima me aconselhou, e se calhar é mais direcionado à licenciatura, que é a regra dos 50-50, nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Não deixem de estudar para estar com amigos, mas também não deixem de estar com amigos só para estudar. A vida de faculdade tem muito mais do que estudo, mas também tem muito mais do que convívio. E vocês conseguirem equilibrar os dois, vão ter um crescimento e uma satisfação quando chegarem ao fim, que é muito grande e que vos vai dar também capacidade e maturidade, não só intelectual como social, para conseguirem ir além no mercado de trabalho, não digo só de investigação, mas no mercado de trabalho em geral. E outra dica que eu também dou é a questão da ousadia, e lá está. Tentem, arrisquem, porque podem levar nãos, mas também podem levar sims muito grandes que nunca imaginavam e que às vezes pode mudar radicalmente o vosso percurso. Eu nunca achei que poderia vir a trabalhar videojogos até ter dito à professora Degita, à professora Maria Helena, na altura: olha, professora, eu se calhar em vez de fazer um resumo da obra posso apresentar aqui um videojogo. E aquilo foi um choque na altura para as duas partes, porque nenhuma das partes estava tão preparada para isso. Felizmente ela aceitou, e desde aí que tenho vindo a direcionar mais nesse sentido. E eu adorei a apresentação que fizeste. Obrigado, amigo. Mas acho que se calhar se não tivéssemos arriscado não conseguiríamos chegar aí. E depois a questão da ousadia também tem muito que se lhe diga, no sentido de não ter medo de às vezes ser guiado. Porque eu sinto que quando nós chegamos à história somos um bocadinho academicamente infantis.
somos iguais a bebés, vamos imitar o que os mais velhos fazem e às vezes não sabemos bem o que é que nós estamos a imitar, mas se tivermos alguém de confiança do nosso lado, um orientador, às vezes nem precisa nos orientar, mas um colega mais velho, quantas vezes não falei contigo, com o Falcato, com colegas mais velhos, o que é que eu faço aqui para este trabalho, como é que eu escrevo melhor. Se nós não tivermos essa vontade para pedir ajuda e pedir orientação, seja ela de quem for, é muito difícil chegar longe em história e não digo chegar longe, mas ter o mínimo de sucesso em história, porque nós temos de ter a humildade de perceber que não sabemos nada. À medida que vamos crescendo, percebemos que ainda sabemos menos do que achamos e há sempre alguém que há de saber mais que nós, que também não sabe tudo, mas que de uma forma ou de outra pode, e na maioria dos casos, pode dar-nos a mão. E essa mão não precisa de ser ajudar-vos diretamente, às vezes pode ser só fechar-vos uma porta. Às vezes é no fechar dessa porta que se abre outras oportunidades e acho que vai muito nesse sentido. Acho que então terminamos. Muito obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Acho que foi muito elucidativo para todos e foi este o nosso podcast e ele fica gravado na história.